Avaliação do Peugeot 2008-2025 versão GT, que é a versão topo de linha. Você já começa a perceber logo de cara que não tem mais nada a ver com o Peugeot 2008 da geração anterior. Vou mostrar para vocês o desenho da carroceria, vou mostrar o que tem embaixo do capô, que é o novo motor 1.0 Turbo T200, como é que é o interior dele, enfim, todos os detalhes mesmo. Oi! Seja bem-vindo, seja bem-vinda ao nosso canal Auto Agora com BR. Muito bom saber que você está junto com a gente. Deixa seu like para a gente no vídeo e se é a primeira vez que você está assistindo o canal, não esquece de se inscrever e também acionar o sininho para ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Vamos lá então conhecer o novo SUV Peugeot 2008-2025 versão GT. Então vamos nessa. Vamos conhecer então os detalhes do desenho da dianteira do Peugeot 2008-2025 versão GT. E presta atenção, hein? O carro ficou bonitão, né? Então aqui eu mostro para você os detalhes do desenho da frente do novo Peugeot 2008-2025. E aí você começa a observar a partir do teto, no caso essa versão aqui, que é a versão GT, tem o teto preto, o vidro bem inclinado. No capô, vincos acentuados bem ali na parte central. Aí o desenho da frente inteira que você vê que chama bastante atenção, começando a observar ali a partir do farol. Nessa versão GT, o farol é em Full LED e aí logo abaixo você vê aquela assinatura em LED que lembra aí a garra do leão. E essa grade do novo Peugeot 2008-2025 ela também é totalmente nova. Você vê ali em cima que tem inscrição 2008, depois então os detalhes cromados, né, pontos cromados na grade e bem no centro o novo logotipo da Peugeot. Essa é a identidade global, a nova identidade global da Peugeot. Aí na parte inferior do para-choque você vê que tem uma outra grade. Ela é menor, mas também serve para auxiliar no sistema de refrigeração, sistema de arrefecimento do motor. E mais um detalhe interessante também para mostrar aqui na frente do Peugeot 2008 GT. Então aqui você tem uma câmera e aqui embaixo no para-choque você percebe essas partes arredondadas aqui que são dois sensores. Tudo isso integra o sistema de auxílio ao motorista. E quando você vai fazer, por exemplo, uma manobra que você engata a marcha ré, você começa a dar a marcha ré, depois você vem para frente, essa câmera é acionada para mostrar o que está lá na frente. Então você tem a visão completa daquilo que, tanto do lado e do lado também, você tem câmera, então você tem a visão completa, na frente, do lado e atrás, nesse sistema de auxílio ao motorista do Peugeot 2008-2025 versão GT que eu estou mostrando para você. E aqui eu mostro os detalhes do desenho da lateral do Peugeot 2008-2025 versão GT no canal Auto Agora com BR. Mas os detalhes então do desenho da lateral do Peugeot 2008 GT 2025. E aí observando a partir do paralama, você percebe ali que o farol, ele invade um pequeno pedaço do paralama dianteiro. Esse paralama tem vincos acentuados e aí observando a caixa de roda, você percebe que ela tem moldura. Por falar em roda, esse desenho é um novo desenho que foi implantado a partir da chegada do novo 2008 GT. Você percebe que ele é totalmente diferente, o desenho dessa roda, daquilo que você está acostumado a ver. É uma roda 17 polegadas, diamantada, e os pneus 215/60 R17. Aí subindo para a área do teto, o teto tem aquelas barras longitudinais também na cor preta, teto preto, então quase que você não percebe ali a barra. Depois então um friso cromado na parte superior da área envidraçada. Por falar em área envidraçada, você percebe que é uma área envidraçada grande também, a moldura dela toda em preto. Na coluna das portas você tem os apliques, esses apliques eles são plásticos, não é adesivo. Já o retrovisor é totalmente preto, ele tem ali a lâmpada sinalizadora também em LED, a base dele também preta. Antes, na mesma área do retrovisor, você vê ali a inscrição GT, o símbolo GT,
que é o modelo do Peugeot 2008. Acima das maçanetas você tem um vinco, as maçanetas são na mesma cor da carroceria. Depois, na parte inferior da lateral, temos ali um friso que liga uma caixa de roda na outra e um pouquinho acima também um outro vinco na porta. Na parte traseira da lateral, aquela coluna também na cor preta. A lanterna traseira que invade ali um pedacinho da lateral e se junta com o vinco que passa por cima das maçanetas. E aí eu já aproveito também para te mostrar as dimensões do Peugeot 2008 GT 2025. O comprimento dele de 4,30 metros, a largura da carroceria de 1,77 metros, a largura entre os retrovisores de 1,99 metros, ou seja, com os retrovisores abertos, 1,99 metros. A altura dele de 1,54 metros, a distância entre os eixos de 2,61 metros. A altura livre do solo do Peugeot 2008-2025 entre eixos de 227 milímetros. E aqui os detalhes do desenho da traseira do Peugeot 2008-2025 versão GT, aqui no canal Auto Agora com BR. E aqui no desenho da traseira você já começa a observar a partir do teto. Ali temos a antena, que é no estilo barbatana de tubarão, o aerofólio que sai do teto, inclusive ali é que abriga o brake light. Depois o vidro. Aí você tem bem ali no centro o limpador de para-brisa traseiro. E aí a parte que chama a atenção é esse sistema de iluminação, né? Com 3 lâmpadas. Você tem a lanterna que invade a tampa traseira. Essas lâmpadas elas são de LED. Bem ali no centro você tem a palavra Peugeot. Depois na parte de baixo da tampa, aquela área esculpida onde está acomodada a placa de identificação, em cima um outro friso, do lado esquerdo 2008, que é o nome do carro, do lado direito a plaqueta Turbo 200, fazendo referência aí ao motor Turbo 200. O para-choque é preto, sendo que a parte de cima e das extremidades é um preto mais claro, e um black piano bem ali no centro, para reforçar o visual esportivo. E nas extremidades você tem os refletores. Bom, e quem compra um SUV com certeza está interessado também em saber como é que é o porta-malas dele, que eu vou te mostrar agora, do Peugeot 2008 GT, falar sobre o porta-malas. O porta-malas dele até que tem uma capacidade razoável, 419 litros, porém você tem a opção de rebater os bancos 40, 60, 60, 40 e também rebater totalmente os bancos do Peugeot 2008 GT que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. E agora uma das principais novidades do Peugeot 2008-2025 GT que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. A partir dessa linha 2025, ele ganhou o motor 1.0 Turbo T200 GSE da Fiat. Então esse motor 1.0 Turbo, 3 cilindros, ele tem 130 cavalos, entrega 130 cavalos quando está abastecido com etanol e 125 cavalos quando está abastecido com gasolina. Já o torque dele é de 20,4 kgfm, quilograma-força-metro, ou 200 Nm. Desses 200 Nm é que vem o nome, T200. E esse torque de 20,4 kg, tanto faz se abastecer com etanol ou com gasolina. Ele trabalha com o câmbio CVT, que simula 7 marchas, no modo automático, no modo manual e também no modo Sport. E um detalhe, ele usa corrente de comando e o óleo especificado para ele é o 0W30. Bom, entre as soluções que você tem aqui nesse motor, a vareta do óleo, ela está colocada aqui junto com a tampa, ó. Tá aqui, ó, junto com a tampa direitinho. Tá quente o negócio porque estava rodando com o carro para mostrar isso aqui para você, mas enfim, a vareta está aqui, muito mais fácil para você verificar o óleo do motor. Líquido de arrefecimento normal, aquele líquido de arrefecimento de etileno glicol,
você já sabe, se ele estiver pronto para uso, é só utilizar aquele que está pronto para uso, e se você tiver que misturar com água, use a água desmineralizada. Falar também sobre o sistema de freio. O sistema de freio, ele está aqui com o fluido do freio é DOT 4, tá? Já avisei em outros vídeos, mas sempre é bom a gente falar, né? Porque afinal de contas, vai que é a primeira vez que você está assistindo um vídeo meu. Nunca utilize DOT diferente daquele que é especificado pela fabricante do veículo. Se o fluido de freio é DOT 4, você tem que usar ele DOT 4, não vai colocar o DOT 3. E também não misture marcas diferentes de fluido do freio, ou seja, se de repente você percebeu que baixou, você levou aí no seu mecânico de confiança, no seu reparador especializado de confiança, e ele falou que precisa completar, dê uma verificada em todo o sistema, não tem vazamento, precisa completar, não faça isso. Troque totalmente, porque você vai trocar por aquele da marca que é especificada e está tudo certo, porque freio é sistema de segurança. Outro detalhe também desse motor, esse motor, como eu já disse, ele tem a corrente de comando, então você não precisa se preocupar na troca da famosa correia dentada, né? Então a manutenção nesse sistema você só vai ter que fazer se acaso ocorrer algum problema interno no motor que você precise, você precisa fazer algum reparo dentro do motor, talvez então você tenha que trocar essa corrente de comando. Então são esses os detalhes do motor 1.0 turbo que foi colocado no Peugeot 2008 GT 2025. E aí vale a gente comentar, não é verdade? A geração anterior do Peugeot 2008, a versão Griffe, inclusive você tem a avaliação dela aqui no canal Auto Agora com BR, o motor 1.6 THP turbo também, que é um motor que foi feito em parceria com o grupo PSA, no caso Peugeot, Citroën e também a BMW, ele entrega 173 cavalos de potência quando está abastecido com etanol e 165 cavalos quando ele está abastecido com gasolina. Já o torque dele é de 24,5 kgf, ou seja, 24,5 quilos. Esse motor 1.0, ele perdeu realmente um pouquinho de potência, porque no motor 1.0 a potência é de 130 cavalos quando está abastecido com etanol, já o torque não é tão diferente assim, porque o motor 1.6 com 24,5 kg de torque, esse aqui ele entrega 20,4 kg de torque, então você percebe que a diferença aí não é tão grande no que diz respeito a torque. Agora, com certeza, a principal diferença desse motor em relação ao 1.6 que era utilizado é o consumo de combustível, que o 1.6 ele consumia um pouco mais do que o motor 1.0 turbo. Agora eu mostro para você os detalhes do interior do Peugeot 2008 GT 2025 que eu estou avaliando aqui no canal Auto Agora com BR. E esse então é o painel do Peugeot 2008 GT 2025 que eu estou mostrando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Parte superior dele, o acabamento é totalmente de plástico. E esse interior é o que a Peugeot chama de iCockpit, né? Você vê que ele é bem estiloso, bem bacana. E a começar por esse painel de instrumentos aí que é 100% digital, com tela de 10 polegadas de alta definição. Esse volante é multifuncional. A Peugeot chama ele de Sport Drive, você pode ver que ele tem aí a base dele reta, com a inscrição GT, tem uma boa empunhadura de 2 raios e atrás dele as borboletas para que você faça a troca das marchas nas borboletas quando você quiser fazer a troca manual das marchas. E esse volante aqui, olha, ele tem ajuste de altura e também tem ajuste de profundidade. O multimídia é o que a Peugeot chama de iConnect, uma tela touchscreen sensível ao toque de 10,3 polegadas. Você tem aí todas as configurações, várias configurações do carro que você consegue acessar
pela tela do multimídia, inclusive o ar-condicionado digital, você pode mudar a temperatura, você pode mudar a ventilação, todos esses controles estão aí na tela do multimídia de 10,3 polegadas que a Peugeot chama de iConnect. Aí logo abaixo da tela do multimídia você vê as saídas de ar, bem aqui do lado esquerdo o botão Start Stop do motor, que é para você acionar o motor, ele não tem a tradicional chave, seja ela do tipo canivete ou convencional, e essas teclas que você está observando, elas também servem para você acionar vários comandos, inclusive do ar-condicionado, mudar o visual do multimídia, né? Trazer para você a tela do multimídia para que você utilize depois os comandos touch. Então são várias essas teclas aí, que elas são bem estilosas, como todo o cockpit do Peugeot 2008 GT. E aí onde tem essa tampa preta com as duas portas USB do lado, uma USB-C e uma USB-A, você tem o carregador de celular. Isso é um sistema muito interessante, que o carregador de celular por indução, o celular ele fica escondido, não fica à vista. E é ali onde você coloca então o celular para carregar por indução. Logo abaixo do receptáculo onde você coloca o celular para carregar por indução, há um outro espaço ali no console onde você poderia colocar, por exemplo, mais um celular que estaria carregando, por exemplo, nas portas USB. Ainda no console do Peugeot 2008 GT, o SUV da Peugeot, que você está acompanhando aqui a nossa avaliação, você tem esse porta-copos e também ali o botão que aciona o freio de estacionamento eletrônico, freio de estacionamento elétrico. Aliás, por falar em freio, ele tem freio a disco nas 4 rodas. E aqui é a alavanca do câmbio CVT, que simula 7 marchas. Lembrando que esse Peugeot 2008 GT passa a contar com um motor que, em princípio, ele passou a equipar os carros da Fiat, né, que é um 1.0 turbo, o T200, e também o câmbio CVT de 7 marchas, onde você tem essas costuras amarelas aí neste espaço, né, onde temos a manopla do câmbio, que é exatamente para dar um visual diferenciado. E esses detalhes aqui do painel, eles imitam a fibra de carbono para dar um visual bem esportivo mesmo ao Peugeot 2008 GT. Os bancos do Peugeot 2008 GT que eu estou mostrando para você no canal Auto Agora com BR, tem acabamento em couro, são escurecidos e aí, com essas costuras amarelas aí para reforçar o visual esportivo. Elas são amarelas nas laterais e brancas no centro. Já sentei no banco traseiro para mostrar o espaço interno do Peugeot 2008 GT 2025 que eu estou avaliando no canal Auto Agora com BR. Minha estatura 1,78 m, estou com um bom espaço aqui para a perna porque o banco ele está ajustado para a minha estatura, tá? Inclusive eu coloquei ele o máximo que pode ser colocado para baixo, que esse banco ele tem ajuste também de altura. E coloquei ele o máximo para baixo, você vê que o encosto está bem aqui nessa região, tem um bom espaço, não só para as pernas, como também espaço para a cabeça. Agora vou mudar, sentar no meio. Ei, meião, hein? Meião de carro é complicado para qualquer pessoa. Afinal de contas, ó, você já percebeu aí, né, como é que foi para eu sentar aqui, né? E realmente esse túnel central ele é bem alto. Olha só a distância que ficou a minha perna aqui, como ela ficou bem para cima, né? E se eu tiver, por exemplo, que durante aí vários quilômetros sentar aqui no meio, numa viagem longa, realmente vou passar aí um certo apuro. Bom, já que eu estou sentado aqui no meio, vale também avisar, vale falar para você que aqui no console central, nessa parte aqui de trás, você tem também a entrada USB para quem senta no banco de trás, se precisar carregar algum dispositivo, aí um celular, um tablet, caixinha de fone de ouvido, enfim, se precisar carregar alguma coisa com porta USB, tem aqui para os passageiros também. Então, no que diz respeito a espaço interno traseiro, é isso aí que eu tinha para mostrar para você aqui nessa avaliação do Peugeot 2008 GT 2025 do canal Auto Agora com BR. Para começar para você nessa avaliação do Peugeot 2008 GT 2025, você já viu que mudou totalmente
no que diz respeito a visual, desenho de carroceria. Agora eu vou andar um pouco com ele na cidade para sentir aí como é que é o desempenho dele. Bom, já comentei com você que até a geração anterior tínhamos aí o motor 1.6 THP, que foi trocado pelo motor 1.0 T200, que é um motor de 3 cilindros, 1.0 turbo. Na cidade, para você andar com ele, você não vai sentir diferença nenhuma não, tá? Porque você anda em baixa velocidade e no que diz respeito aí a aceleração, retomada, arranque, quando você está na cidade, não tem maiores problemas. Já o sistema de frenagem dele também ficou bem legal, bem interessante, porque você tem aí freio a disco nas 4 rodas, uma frenagem mais segura, calibração de suspensão, tanto dianteira como traseira, tem suspensão MacPherson na dianteira, tem o eixo de torção na traseira, está bem ajustadinho sim, porque quando você faz aí uma mudança brusca dessa de motor, né, você tinha um motor 1.6, tirou para um motor 1.0, você tem que fazer aí todo um sistema de recalibração de suspensões, porque o motor 1.0 ele é mais leve, e até pelo fato de ter 3 cilindros, ele é mais leve do que o 1.6, então você vai ter que fazer aí todo um sistema de calibração de suspensão para comportar e deixar o carro estável, em condições de guiar com esse motor 1.0. Não só isso, você precisa fazer também todo o sistema de segurança do carro. Quando você dá uma batida, você tem aí o motor 1.6, pelo fato de ser maior, então ele ocupa mais espaço na caixa, no cofre do motor, e o 1.0 vai ocupar menos espaço. Então você tem que fazer todo um sistema de recalibração do carro aí para fazer uma mudança dessa de motor. E nessa recalibração eles foram felizes sim, tá? O carro está bem estável quando você precisa fazer uma curva, você tem as situações aí de altura dele do solo também interessante, quando você passa por uma valeta, quando você passa por uma lombada, que são obstáculos aí comuns quando você está na cidade. E naquilo que diz respeito a desempenho mesmo, quando você vai andar com o carro também não tem maiores problemas não, ele está atendendo bem essas necessidades aí de um SUV. E lógico, né, a principal característica dos veículos da Peugeot de uma maneira geral é exatamente esse visual diferentaço aí, né, que chama bastante atenção, e isso eles mantiveram nesse 2008 GT que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Sentir como é que é dirigir então o Peugeot 2008 GT 2025 e também já fazer meio que um comparativo aí do que era esse carro que tinha o motor 1.6 THP turbo e passou a ter o motor 1.0 turbo T200. Obviamente, o motor 1.6 um pouco mais potente, com um pouco mais de torque, você vai ter aí reações mais rápidas do que com o 1.0. Bom, na primeira acelerada que a gente dá, o que você percebe é que para chegar nos 100 km por hora, por exemplo, que é a velocidade máxima da via aqui, ele demora um pouquinho mais, tá? E, inclusive você precisa de mais giro de motor até ele alcançar essa velocidade. Mas depois que ele alcança os 100 km por hora, aí ele estabiliza numa situação aí até que interessante, na faixa aí de 2.000, 2.200 giros, né? Ele estabiliza a 100 km por hora, chega até, olha, baixar um pouquinho mais, até 1.800. Então assim, lógico que com o motor 1.6 você tinha reações mais rápidas, você tinha aí situações, por exemplo, na hora de fazer uma ultrapassagem, você fazia uma ultrapassagem aí um pouco mais rápido e tal. Mas, levando-se em conta, né, o tamanho do carro, peso do carro, o motor 1.0, ele não deixa nada a desejar não, tá? Você vai conseguir fazer ultrapassagem, você vai conseguir ter retomada, você consegue um bom desempenho dele sim, e com uma vantagem em relação ao 1.6. Ele gasta bem menos combustível.
Agora, se você precisar de um pouco mais de agilidade nessa situação aqui, é muito fácil. É só apertar a tecla Sport que está colocada aqui embaixo do painel, que o carro te dá mais desempenho, te dá mais aceleração, você fica com a direção elétrica assistida um pouco mais firme, que é exatamente para você ter aí quando você vai fazer uma curva, ou de repente numa situação como eu vou fazer agora, por exemplo, fazer uma ultrapassagem aqui, você tem mais desempenho, você tem uma performance melhor com a tecla Sport acionada e obviamente também vai gastar mais combustível. Feito isso, você pode desacionar a tecla Sport numa boa, que ele vai continuar aí com a boa performance dele de uma maneira bem constante. E você também pode usar o recurso de trocar as marchas no volante. Quando você pega, por exemplo, uma subida, ele começa a perder um pouquinho de potência. Aí o que é que você faz? Você pode colocar o câmbio, a alavanca do câmbio aqui para o teu lado, fazer as trocas de maneira manual. Você pode fazer as trocas de maneira manual, colocando o câmbio para cima, você reduz a marcha, colocando para baixo, você aumenta a marcha. Lembrando que esse é um câmbio CVT que simula 7 marchas. E também você pode fazer essas trocas nas borboletas que estão colocadas aqui no volante. Então você pode reduzir, né? Por exemplo, eu estava lá em 7ª marcha, joguei ele aqui para 4ª marcha, subiu aí a 3.500 giros, comecei a dar pé e aí vou trocando de marcha. Vou trocando de marcha numa boa, então você tem esse controle aqui do carro da rodovia. Obviamente, com o motor 1.6, como eu disse aí no começo, você tinha mais torque, você tinha mais potência, mas com esse motor 1.0 turbo 200, você vai ter um bom desempenho sim quando você está na rodovia, pelo menos com ele vazio, tá? Você vai sentir um pouco mais realmente se você tiver que levar aí, sei lá, a carga total do carro, né? Com 5 passageiros, mais porta-malas, aí você vai sentir um pouquinho sim. Mas com 2 pessoas e pouca mala no porta-mala, não vai te dar diferença, aí você não vai sentir assim aquele coisa, ai, não está funcionando, o carro não está andando. Então, de uma maneira geral, o ajuste que fizeram aqui nesse motor 1.0 turbo, o T200, para o Peugeot 2008-2025, atende bem às necessidades de quem precisa viajar com esse carro pegando uma rodovia. Eu tenho certeza que você está curioso para saber como é que ficou o consumo do Peugeot 2008 GT 2025 com motor 1.0 turbo, motor T200 GSE da Fiat, que eu estou avaliando para você aqui no canal Autoagora com BR. Seguinte, abastecido com etanol, abastecido com álcool combustível na cidade, 8,6 km por litro. Na estrada, 9,8 km por litro, isso com etanol. Já quando você troca o combustível, passa para gasolina, esses números que eu estou passando para você são os que estão registrados no Inmetro no programa de etiquetagem veicular. Então, Peugeot 2008 GT 2025, abastecido com gasolina, rodando na cidade, 12,3 km por litro. E na estrada, 13,7 km por litro. E você que acompanha o nosso canal já há algum tempo sabe que nós fazemos também a nossa média de consumo, não é mesmo? Este Peugeot 2008 GT 2025 foi gentilmente cedido pela Peugeot Stellantis, abastecido com 100% gasolina. Eu utilizei ele no dia a dia aí, né, da melhor maneira possível, tanto na cidade como na rodovia. E a média que eu consegui com ele foi bem próximo daquilo que o Inmetro tem registrado, tá? 9,5 na cidade e 14,2 km por litro na estrada, na rodovia, abastecido com gasolina. Essa é a média obtida pelo Autoagora com BR nesta avaliação do Peugeot 2008 GT 2025.
Peugeot 2008 GT, versão topo de linha, que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. Está querendo saber o que ele tem de item de série? Praticamente tudo, tá? Versão topo de linha. Então você tem aí, por exemplo, alerta de colisão, você tem frenagem de emergência automática, auxílio de farol alto, reconhecimento automático de sinalização de velocidade. Conforme você passa numa placa, a câmera que tem colocada aqui na frente mostra aqui no painel qual é a velocidade da via. Detector de fadiga, que é aquele sistema que de repente num determinado momento, se você começa a balançar muito o carro, tal, ele entende que você está cansado e acende ali no painel uma xícarazinha, desenho de uma xícarazinha de café saindo fumacinha, que é para indicar para que você dê uma paradinha, né, uma relaxada, aquela coisa toda. Você tem o alerta de correção de permanência em faixa. Inclusive esse é um sistema que você pode desativar, tá? Mas conforme você está andando na rodovia, tendo a faixa, conforme você passa da faixa, ele te dá um alerta aqui no painel. No total, são 6 airbags que você tem no Peugeot 2008 GT. Tudo isso item de série, e aí vou acrescentar também a câmera de ré. E aqui como funciona o sistema da câmera de ré do Peugeot 2008 GT 2025. Você percebe que você tem a imagem aqui da traseira e aqui do lado você tem a imagem do que está acontecendo em volta. Então conforme você movimenta o carro, ele vai te mostrando lá o espaço. Aí a hora que você coloca ele para frente, a câmera da frente mostra lá o que está acontecendo na frente. E agora está na hora de matar a sua curiosidade sobre o preço do Peugeot 2008 GT que eu estou avaliando para você aqui no canal Auto Agora com BR. O preço dele, com todos esses itens de série aí que eu já mostrei para você, é de R$ 173.990. Porém, a Peugeot está com uma promoção que você fazendo a compra pelo site da Peugeot, o preço é de R$ 158.490. Não sei até quando vai essa promoção, tá? Então é sempre interessante, é legal você, antes de se dirigir a uma concessionária Peugeot, dá uma olhadinha aí no site deles, né? Se você tem interesse no Peugeot 2008 GT 2025, se você tem interesse nele, dá uma checadinha. Mas quando nós fizemos aqui essa avaliação, o preço era de R$ 173.990 e na promoção, comprando pelo site, R$ 158.490. No que diz respeito às cores, se você optar pela cor preto perla Nera, não tem custo nenhum, tá? Já as cores cinza selênio, branco nacré, tem o custo de R$ 2.000. Então você vai pagar mais R$ 2.000 no Peugeot 2008 GT 2025 se você optar então por essas cores cinza selênio, branco nacré, com o custo de R$ 2.000. E hoje no canal Auto Agora com BR eu mostrei para você a avaliação do Peugeot 2008 versão GT ano 2025. É um novo SUV da Peugeot que ganhou motor 1.0 turbo 3 cilindros, além de todos esses detalhes aqui do desenho da carroceria. Mas para você conhecer realmente quais são as diferenças entre o Peugeot 2008 da geração anterior e esse aqui, pode procurar o vídeo no nosso canal que nós temos também a avaliação dele com o motor THP 1.6 Turbo. Vou aproveitar também, peço para você dar seu like no nosso vídeo, não vai esquecer. Se é a primeira vez que você acessou o canal, aproveita também, se inscreve no canal e aciona o sininho que você vai ser avisado todas as vezes que a gente tiver novidades. Siga o Auto Agora com o BR nas redes sociais, é só procurar no Instagram, autoagora.com.br, @autoagora.com.br. Estamos no Facebook, que
que é o autoagora.com.br, com o logotipo laranja, e o nosso portal atualizado diariamente com as principais notícias e novidades do mundo automotivo. autoagora.com.br. Obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua atenção e até a próxima.